nós iniciamos um novo módulo do curso Integração das TIC na Educação Adventista. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês experiências e conhecimentos que podem ajudar o professor a pensar em estratégias educacionais incorporando as tecnologias na educação. Eu sou a professora Carolina Cavalcante, eu sou docente do NASP e doutoranda na USP na área de educação com enfoque em tecnologia na educação. Eu estou muito feliz de poder falar hoje com vocês sobre uma estratégia denominada Design Thinking que pode ajudar os professores e tem ajudado muitos professores em diversas partes do mundo a integrar de forma inovadora as tecnologias nas práticas educacionais. A gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão da tecnologia. Essa imagem que você está vendo, ela estava circulando na internet alguns anos atrás. E é uma imagem, na verdade são duas imagens, né, bastante interessantes, porque elas refletem como o nosso mundo se transformou e como a tecnologia agora faz parte do nosso dia a dia. Em 2005, quando o Papa Bento XVI tomou posse no Vaticano, a gente não vê quase ninguém com o celular na mão, com tablet, as pessoas estavam lá para assistir. E quem estava lá e pôde ver, beleza, quem não estava só pela televisão. Mas em 2013, quando o Papa Francisco tomou posse, a gente já vê um auditório tomado por celulares, por tablets e as pessoas filmando e compartilhando informações com os conhecidos. Então, quando a gente pensa na nossa infância, o tipo de tecnologia que a gente teve acesso e como o nosso mundo está hoje, a gente chega a essa questão. Como que a gente usa tecnologia nas atividades diárias? Isso pode variar de uma pessoa para outra. Tem gente que só usa tecnologia quando vai no banco, no caixa eletrônico. Tem gente que gosta de preparar as aulas usando tecnologia, sai um pouquinho do quadro negro e do giz. Tem gente que tem smartphone, tem gente que tem tablet, que gosta de conversar com os familiares que moram distante a partir do Skype. E eu queria perguntar para você, como que os alunos da sua sala, das turmas que você dá aula, como que eles usam tecnologia? Também faz parte da vida deles? Eles têm acesso ou não? A gente sabe que a tecnologia está aí e a gente tem discutido isso ao longo desse curso. Mas agora vem uma questão que é muito importante para a gente pensar. E eu queria que você desse uma pausa e anotasse no seu caderno a resposta em relação a essa pergunta que vai aparecer agora. Bom, se a gente usa tecnologia todos os dias, por que é tão desafiador incorporar as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem? Eu sei que é desafiador, eu também sou professora, eu também já tentei usar a tecnologia e às vezes a gente trava lá num problema técnico no laboratório da escola que não tem os recursos que a gente precisaria. Às vezes é o aluno que reclama porque não gosta daquele tipo de tecnologia. Às vezes nós mesmos temos resistência em usar a tecnologia. Então, dá um pause nesse vídeo agora, uma paradinha e anota no seu caderno quais são as principais dificuldades que você, como professor, enfrenta na sua prática, na sua história de prática docente, na incorporação das tecnologias para o ensino, ok? Depois que você anotar, a gente vai continuar. E depois esses dados também vão te ajudar a refletir e dar continuidade ao trabalho que a gente está fazendo durante esse módulo. Bom, mas quando a gente fala de tecnologia usada pelo professor em sala de aula, a gente sempre tem que partir do princípio de que todo professor adota um modelo pedagógico pessoal, um modelo educacional, que ele é embasado nas teorias que o professor acredita de educação, nas crenças dele, naquilo que ele vivenciou muitas vezes como estudante, que ele transpõe para a prática dele pedagógica. E esse modelo pedagógico ele é composto por uma arquitetura que engloba, né, alguns aspectos, tanto a organização da disciplina, o planejamento, como os conteúdos que vão ser trabalhados, a metodologia que vai ser adotada para que os alunos tenham acesso a esse conteúdo e também as tecnologias. E as estratégias adotadas nesse modelo pedagógico, elas também são muito importantes. Então a gente vê que a tecnologia é uma parte dentro de um todo. E quem fala isso é a autora Patrícia Bear, que trabalha com essa questão das tecnologias na educação. Então a tecnologia ela tem que servir para embasar um modelo pedagógico e a gente tem falado disso ao longo do curso. Agora, para a gente pensar nessas estratégias para adotar a tecnologia
né, para apoiar o modelo pedagógico do professor, a gente vai falar nesse módulo do Design Thinking, que é uma metodologia de inovação e criatividade que tem sido usada em diversos contextos por instituições, organizações, empresas, órgãos públicos. E essa estratégia, essa metodologia do Design Thinking, ela é muito interessante porque basicamente você pega estratégias que os designers têm usado ao longo dos anos para inovar, para criar coisas novas, e você aplica em outros contextos. Então a tradução literal de Design Thinking é pensamento do design. Mas na verdade o Design Thinking ele vai muito mais, ele vai além do pensamento, ele envolve também bastante ação, como a gente vai ver. Mas inicialmente eu queria pensar um pouquinho com vocês, o que é design, né? Geralmente quando a gente fala de design, as pessoas pensam naquele gênio criativo que consegue pensar de um jeito diferente. Ou pensa em móveis, ou sei lá, um carro arrojado, ou uma tecnologia diferente. Aqui eu trouxe duas imagens que refletem bem o que geralmente as pessoas pensam sobre design, que geralmente tem relação com a questão estética dos produtos, né? Então eu trouxe uma estante de livros super diferente, bonita, que tem um lustre em cima, que a pessoa pode sentar ali com as pernas para cima e ler um livro. Isso daí tem bastante design nessa estante, mas o design vai além disso daí. Também tem uma foto de um celular, que seria aí o celular do futuro, meio transparente, futurista. Tudo isso é inovador? O design foi aplicado para conceber esses produtos? Foi. Mas o design ele pode ser usado de outras formas. E as mesmas estratégias usadas para criar essas coisas interessantes que a gente vê por aí, elas estão sendo usadas por instituições educacionais e por organizações para inovar. Então o Design Thinking é uma abordagem humanista, né, centrada no ser humano, centrada nas pessoas, nas necessidades que as pessoas têm. Ela não está centrada na tecnologia, ela está centrada nas pessoas. E ela é composta por um processo, por um método e por ferramentas. O Design Thinking geralmente é desenvolvido em trabalho colaborativo, então um grupo de pessoas vai se reunir para resolver um problema que foi identificado em algum contexto. E ele leva à criação de produtos, serviços e processos inovadores. Eu trouxe aí para você a foto do famoso iPhone, né? A gente vê aí muitas pessoas com smartphone, hoje Samsung, LG, tem várias marcas. Mas o iPhone foi um dos primeiros que surgiu. E muita gente fala, nossa, incrível que o pessoal da Apple conseguiu colocar num aparelhinho pequeno que as pessoas carregam para cima e para baixo vários equipamentos tecnológicos que a gente usou e que eram separados antigamente. Então no iPhone você tem acesso à calculadora, a vídeos, à internet, a jogos, responder e-mail, enfim, é uma infinidade de funções, tirar foto e tudo aquilo que a gente gosta de usar. Mas como que eles chegaram à conclusão que as pessoas gostariam de ter na mão essas informações todas num mesmo aparelho? Sabe o que eles fizeram? Foram perguntar para as pessoas e juntando o que um dizia, o que o outro dizia, o que um dizia, o que o outro dizia e trabalhando em sessões de brainstorming, de chuva de ideias, eles chegaram nesse produto. E eles usaram Design Thinking. Tem um artigo na Harvard Review que conta o caso de como o Design Thinking foi adotado por uma equipe da Apple há muitos anos atrás para conceber os primeiros smartphones e podcasts e coisas assim. Então é muito interessante a gente ver como essa metodologia ela tem gerado inovações. E qual que é a nossa proposta, né? Aqui é a gente usar o Design Thinking na educação. Isso já tem sido feito por muitas universidades de renome. A principal e a mais famosa e mais forte é a Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que é uma das universidades com melhor qualidade acadêmica do mundo, né, segundo os rankings aí. Eles têm uma escola destinada a ensinar o uso do Design Thinking para empresários, para educadores, para organizações do terceiro setor. O MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, também adota o Design Thinking, especialmente nos cursos de engenharia. Tem uma universidade na Alemanha, que o currículo dela é todo embasado em projetos, em aprendizagem baseada em problemas, que é a Universidade de Potsdam, que também trabalha com Design Thinking, inclusive convidou Stanford para ir para lá e criar uma Day School.
E na USP também a gente tem 2 núcleos que trabalham muito fortemente com Design Thinking, que é a Escola de Artes e Humanidades e a Escola de Administração, a FEA. A gente também conhece uma empresa que chama Ideal, que é uma consultoria de inovação que trabalha em diversos setores e que eles criam projetos inovadores para produtos, processos, hospitais, pasta de dente, não importa. Eles inovam, é isso que eles sabem fazer. E eles criaram um material que chama Design Thinking for Educators, que é o Design Thinking para educadores, que é usado na educação básica nos Estados Unidos de uma maneira muito inovadora. Se vocês entrarem no site da Ideal, vocês conseguem encontrar relatos e relatos de como o Design Thinking tem sido incorporado na educação e como tem inovado o processo de ensino-aprendizagem, especialmente trazendo metodologias ativas para dentro da escola. Bom, muito legal conhecer o Design Thinking, mas quando a gente fala que o Design Thinking é um processo, vamos descobrir o que é esse processo? Então, assim, é simples e vocês vão entender por que ele gera inovação. A primeira parte do processo é exatamente o ouvir, observar e entender. Vocês sabem que vocês estão realizando um projeto aí esse mês, né, durante o nosso curso, e a primeira etapa foi o quê? Vamos ouvir os alunos, vamos entender o que eles pensam em relação à tecnologia, que tipo de tecnologia eles usam. Vocês vão perceber que a gente está usando o Design Thinking no projeto desse curso, tá? Então, o primeiro passo é ouvir, vai entender as pessoas, vai para o contexto onde elas estão, observa a realidade delas, entende as dificuldades, os desafios, os desejos. Depois que a equipe, né, do Design Thinking, porque o Design Thinking se desenvolve colaborativamente, entende essas coisas, ela volta, se reúne e fala, ok, a gente já percebeu qual que é o problema, vamos criar agora soluções para esse problema. Então, a equipe vai propor soluções, que é a segunda etapa do Design Thinking, que é o idear, que é o criar. Finalmente, depois que você criou uma solução, você vai criar um protótipo. O que é um protótipo? É uma maneira visual de você explicar a sua ideia. Pode ser um desenho, uma imagem, um vídeo, e você vai apresentar de volta para aquela pessoa que você conversou lá na fase ouvir. Olha, eu tive essa ideia, o que você acha? Tá legal? Dá pra gente usar isso? Como que você melhoraria essa minha ideia? E a partir dessas respostas que a equipe recebe, ela vai melhorando esse protótipo até chegar numa versão final. Então, esse processo do Design Thinking, ele mostra pra gente que a inovação não é uma coisa que acontece do nada. Um gênio teve uma ideia maravilhosa e tudo aconteceu. Não, é um processo, um trabalho colaborativo que chega na inovação como resultado. Bom, então no projeto do curso a gente está trabalhando em grupo, usando o Design Thinking a partir de um desafio estratégico que foi lançado. E esse desafio é muito claro para todos nós, né? Como integrar as TIC, as tecnologias, na educação adventista. E esse é o nosso grande desafio, como professores, como instituição. E vocês perceberam que ao longo do curso a gente vai passar por essas 3 etapas do Design Thinking. A gente vai ouvir, a gente vai criar uma estratégia de uso de tecnologia na educação e a gente vai implementar isso daí na nossa prática docente, na nossa sala de aula. Para isso, a gente vai usar alguns métodos e ferramentas comuns para o Design Thinking, como a entrevista, né? O brainstorming, que é a chuva de ideias, que é a equipe se reunir, o grupo se reunir de professores e pensar, ok, a gente já ouviu os alunos, que estratégias a gente vai usar para implantar tecnologia na escola? E a prototipagem, que é pegar um dos aplicativos selecionados pela equipe e apresentar uma proposta para os alunos de como esse aplicativo seria usado em sala de aula e ouvir as respostas deles, tá? Então, o nosso projeto está embasado no Design Thinking. Então, é muito importante que nesse processo a gente tenha em mente as 3 lentes do Design Thinking. A gente sempre começa um projeto no Design Thinking a partir de um desafio estratégico, que a gente já sabe qual que é o nosso, né? É implantar a tecnologia na educação adventista, integrar isso daí de uma forma muito legal, com qualidade. Agora, a partir desse conhecimento, a gente começa um processo de Design Thinking, de inovação, de criação, a partir do desejo das pessoas. O que o meu aluno gostaria de aprender com tecnologia? Como o meu aluno gostaria de aprender com tecnologia? Então, esse é o primeiro ponto. Mas só o desejo não é suficiente,
Porque às vezes o aluno, eu gostaria de aprender com tecnologia usando o mundo virtual 3D, que eu ponha uma roupa e viaje para o espaço. Não dá. Por quê? Porque não é praticável e não é viável. Então a inovação, ela nasce ali no meio daqueles 3 pontos. Quando uma solução, ela parte do desejo do usuário, mas ela também é praticável e ela é viável. O que é uma ideia praticável e uma ideia viável? Uma ideia praticável é que é possível tecnicamente e que a organização também dê conta de oferecer aquilo. Não adianta pensar numa tecnologia que só a equipe da NASA tem acesso, porque é muito cara, porque é muito nova. Não adianta, tem que ser uma coisa viável também, que financeiramente a instituição, o professor ou o aluno conseguem ter acesso a essa tecnologia. Então, quando você pensa numa solução que está no meio dessas 3 lentes, essa solução vai ser inovadora e vai ser relevante. E esse é o nosso objetivo para o projeto de vocês nesse curso. A gente está acabando a nossa primeira aula e eu queria deixar para vocês a indicação de material riquíssimo, que é exatamente o Design Thinking para Educadores. Tá no site dtparaeducadores.org.br. Esse material que foi produzido inicialmente pela IDEAL, que é aquela consultoria que eu falei para vocês, que foi criada por professores da Stanford, que é super reconhecida nos Estados Unidos. Eles fizeram uma parceria com uma organização aqui do Brasil que traduziu esse material para o português, colocou experiências bem contextualizadas na nossa realidade e está começando a ser usado por professores, por instituições educacionais para inovar na educação. Então, como o nosso objetivo durante esse curso é usar o Design Thinking para pensar em formas inovadoras de usar tecnologia na escola, esse material pode ser uma referência bem bacana para vocês usarem. Bom, a gente vai, na próxima aula, falar das 2 primeiras etapas do Design Thinking. A etapa ouvir, observar e entender, e a etapa definir, criar e idear. Então você não pode faltar, eu espero você e a gente se vê daqui a pouquinho. Até lá!